Quando o sol nasce sobre o horizonte de Las Vegas, Randy Howard, um hóspede do MGM Grand Hotel, dorme para se recuperar dos efeitos de uma noite aproveitando os famosos prazeres da cidade. Ele é abruptamente despertado por um alvoroço do lado de fora do seu quarto e por um coro de sirenes na rua. Sem que ele ou quase todos os outros hóspedes saibam, um incêndio mortal está se espalhando pelo hotel. Quando recobra os sentidos, ele percebe que está em uma armadilha mortal. A fumaça preenche os corredores e onde quer que ele tente escapar, ele dá de cara com um beco sem saída. Não há nada que ele possa fazer além de rezar por um milagre. O incêndio no MGM Grand surgiu do nada na manhã de 21 de novembro de 1980. Ele começou em uma estação de serviço do restaurante The Deli, no primeiro andar que estava vazio e com os funcionários chegando. Um funcionário de uma cafeteria ao lado viu faíscas e fumaça preta saindo de um painel Kano. No entanto, assim que ela correu para avisar seus superiores, a parede pegou fogo. Em poucos minutos, o incêndio estava fora de controle e as luzes do The Deli se apagaram. A segurança do hotel chamou os bombeiros às 7h16 da manhã. 2 minutos depois, o primeiro caminhão e uma unidade de resgate chegaram da estação 11 próxima. Em seguida, vieram mais 3 caminhões, uma escada, um carro de mangueira e outra unidade de resgate, totalizando 23 bombeiros. Quando a primeira unidade da DU entrou no cassino pela entrada norte, eles não viram sinais de pânico entre os hóspedes que não sabiam o que estava acontecendo. Então, a poucos metros do lado leste do cassino, uma bola de fogo surgiu, seguida por uma densa nuvem preta vinda da entrada da lanchonete. Com o avanço da nuvem, bombeiros e hóspedes do cassino tiveram que evacuar o prédio. Em menos de 1 minuto, os bombeiros já estavam fora, correndo ao caminhão, como relatou um deles. Nesse momento, o fogo já havia irrompido pela entrada principal no lado oeste, o que significava que todo o cassino estava em chamas. Às 7h21 da manhã, a unidade 11 pediu um segundo alarme, o que fez com que chegassem mais 4 caminhões, uma escada, um chefe de batalhão e uma equipe de resgate. Infelizmente, o incêndio aumentou tão abruptamente que logo tiveram que acionar um terceiro alarme, pedindo mais ajuda. O som das sirenes acordou os hóspedes do hotel. Muitos acharam que a ação ocorria nos prédios vizinhos, pois não foram avisados do incêndio no hotel. Só quando a fumaça começou a aparecer é que eles começaram a entrar em pânico. Nós não ouvimos ninguém gritando nada, não havia som, não havia nada além dos caminhões de bombeiros que achamos que estavam indo para outro lugar. E não havia sprinklers, sabe, fumaça. Simplesmente não havia nada para alertar ninguém. Nenhum funcionário do hotel tentou avisar alguém ou bateu nas portas onde estávamos. Eu ouvi muita correria no corredor e aquilo simplesmente não me pareceu normal. Então eu abri a porta e o corredor estava tomado pela fumaça e eu não estava vestida. Peguei meu casaco, simplesmente saí, corri, mas não cheguei a lugar nenhum. Apesar de o fogo ter tomado conta do cassino e do primeiro andar, pouco dele invadiu a torre do hotel. No entanto, a fumaça sim. Grandes quantidades de fumaça e gases tóxicos se espalharam por escadas, poços de elevador, juntas sísmicas e outras aberturas da construção. Como resultado, a torre do hotel funcionou como uma enorme chaminé, levando fumaça e gases tóxicos até os andares mais altos vindos de fora. A fumaça foi vista saindo pelas entradas norte e oeste do cassino e pela escada da torre do hotel. Os bombeiros tentaram de tudo para apagar o incêndio. Infelizmente, a falta de janelas no cassino limitou o número de pontos de ataque para eles. Os 8 caminhões alinharam mangueiras por todas as aberturas disponíveis, despejando toneladas de água no incêndio. 2 caminhões com escada foram posicionados em ambos os lados da entrada norte para resgatar os hóspedes, que correram em grande número para janelas e varandas. Eles buscavam ar fresco enquanto a fumaça começava a encher os corredores e quartos do hotel, tentando atrair a atenção dos socorristas. Hóspedes penduraram seus lençóis nas janelas, outros amarraram lençóis para criar cordas improvisadas. Os bombeiros sabiam que, em um momento de desespero, os hóspedes provavelmente tentariam fugas imprudentes e movidas pela adrenalina. Na verdade, já havia ocorrido uma fatalidade, o que os motivou ainda mais a manter as pessoas calmas. Minha mãe vai ler para você ficar no prédio, minha mãe vai ler para você. No entanto, salvar os hóspedes do hotel de 26 andares era difícil,
já que os caminhões com escada só alcançavam até o 9º andar. Por isso, as equipes de resgate tiveram que ser enviadas para dentro, reconhecendo a urgência da situação. Um piloto de helicóptero da polícia pediu ao centro de despacho que enviasse todos os helicópteros disponíveis ao local às 8h30. O céu estava movimentado, com 20 helicópteros correndo para o local. A Força Aérea dos Estados Unidos entrou em ação para ajudar, enviando grandes helicópteros da base aérea próxima. O que se seguiu foi uma operação dramática de resgate e apoio. Estima-se que cerca de 300 pessoas foram resgatadas de helicóptero apenas do telhado. Demonstrando ação rápida e coordenação eficiente, os helicópteros da Força Aérea também realizaram resgates ousados, retirando 12 pessoas das posições precárias de suas varandas. Os helicópteros atuaram como linhas de vida, levando equipamentos vitais ao local. Foram entregues novos cilindros de aparelhos respiratórios autônomos, essenciais para enfrentar a fumaça. Bombeiros e seus equipamentos foram transportados de helicóptero até o telhado do hotel, garantindo uma resposta contínua no local, dentro do prédio. Bombeiros com aparelhos respiratórios vasculharam todo o hotel, procurando pessoas que precisavam de ajuda em 2.100 quartos. Foi uma tarefa difícil. Além do transporte aéreo, usaram escadas, cordas e o que fosse adequado para retirar os hóspedes. Até um operário da construção civil que trabalhava na ampliação do prédio ajudou. Ele usou sua plataforma de andaime para descer dezenas de pessoas. Uma mulher estava em situação delicada, com uma perna fora da janela, pronta para pular. Decidimos resgatá-la primeiro e a trouxemos pelo andaime. Subi mais 2 vezes e trouxe mais pessoas, mas a fumaça me atingiu e precisei sair. A fumaça e os gases tóxicos afetaram muitos hóspedes. Muitos dos resgatados tiveram problemas respiratórios e alguns foram retirados inconscientes. Todas as ambulâncias correram para o Hotel MGM, onde vários postos de atendimento foram montados. Infelizmente, à medida que os bombeiros chegavam aos andares superiores, ficou claro que o número de mortos seria alto. Entre a fumaça e o silêncio, eles encontraram corpos espalhados por todo o lugar. A rápida propagação da fumaça pegou muitos hóspedes em uma armadilha mortal. Alguns ficaram presos em escadarias cheias de fumaça quando as portas se fecharam automaticamente atrás deles, em uma medida irônica de segurança contra incêndio. Desesperados por uma saída, arranharam as portas. Depois, a imprensa relatou marcas de mãos ensanguentadas nas paredes. Hóspedes que abriram as janelas para pegar ar fresco acabaram morrendo devido à fumaça que entrava de fora do prédio. Muitas vítimas sufocaram dormindo, pois o ar-condicionado com fumaça bombeava monóxido de carbono mortal nos quartos. Às 10 horas da manhã, equipes de resgate chamaram um padre aos andares superiores para dar os últimos ritos às vítimas. Houve várias cenas comoventes. Lembro especialmente do garçom que, após entregar o café da manhã, ficou ao lado da bandeja e uma esposa estava com o marido com os braços entrelaçados. Foi muito triste. Enquanto isso, lá embaixo no cassino, os bombeiros conseguiram combater o incêndio em 75 minutos. O fogo principal estava sob controle. No entanto, eles levaram mais 4 horas e meia para extinguir completamente o incêndio. Finalmente, às 13 horas, as últimas mangueiras foram retiradas do cassino. A busca por vítimas e a remoção delas do prédio duraram até às 21. No final, os socorristas recuperaram 85 corpos, sendo 78 hóspedes e 7 funcionários do hotel. Além disso, houve 627 feridos, sendo 588 hóspedes, 25 funcionários e 14 bombeiros. Do total de mortes, a maioria morreu por inalação de fumaça e envenenamento por monóxido de carbono. A gravidade do desastre atraiu a atenção de toda a nação, mas, mais importante, despertou a indignação das pessoas que exigiam respostas. O público e os especialistas estavam ansiosos para descobrir como o incêndio começou, por que ele se espalhou tão rápido. É possível que um dos melhores hotéis de Las Vegas não tenha um sistema de combate a incêndios desde o início? Os funcionários poderiam ter avisado os hóspedes de que o incêndio havia começado e dado tempo suficiente para eles escaparem? Os investigadores estavam determinados a encontrar respostas para essas perguntas. As descobertas deles revelariam o lado sombrio do glamour de Las Vegas.
A investigação sobre as causas começou no mesmo dia, assim que o incêndio foi controlado no primeiro andar. Testemunhas afirmaram que o fogo começou na Delicatessen, por isso os investigadores buscaram pistas lá. Eles revelaram que o incêndio começou devido a uma falha elétrica em uma tomada de parede. Mas qual foi a causa subjacente? Apesar de terem investido mais de 120 milhões de dólares na construção, descobriu-se que os proprietários economizaram em etapas importantes. Ou seja, uma vitrine refrigerada de doces foi adicionada ao restaurante do hotel depois que ele foi inaugurado. O refrigerador foi ligado a uma unidade de resfriamento externa por tubos de cobre através do forro da parede. As vibrações do refrigerador faziam os tubos de cobre esfregarem nos conduítes elétricos, causando danos com o tempo. Além disso, a má instalação também resultou em bordas afiadas, que acabaram rompendo o isolamento do fio elétrico. Os cabos elétricos agora expostos ficavam incandescentes e começavam a faiscar. Na manhã do desastre, o fogo ficou latente por horas até finalmente se espalhar. O incêndio se alastrou rápido devido ao mobiliário e acabamentos internos inflamáveis do cassino. Equipamentos de jogos, tetos de plástico espelhado e móveis alimentaram as chamas e criaram a fumaça tóxica. Quando o incêndio tomou conta do cassino, fez com que o teto suspenso desabasse, revelando aberturas verticais desprotegidas que permitiram que a fumaça subisse. A torre do hotel poderia ter sido evitada se os donos do hotel tivessem instalado sprinklers e um alarme de incêndio. Quando o MGM Grand Hotel foi construído no final dos anos 1960, ele seguiu os códigos de incêndio que exigiam sprinklers apenas em áreas designadas. A Delicatessen, onde começou o incêndio, funcionava 24 horas e não tinha sprinklers, pois os funcionários poderiam identificar qualquer fogo rapidamente. Decidiram fechar o restaurante à noite, mas não instalaram nenhum sprinkler. Quando os códigos foram atualizados em 1978, o hotel também não foi obrigado a atualizar seus sistemas. Havia um alarme de incêndio, mas estava desatualizado e foi desativado pelo fogo antes de ser acionado. 8 anos antes do desastre, em 1972, o Departamento de Bombeiros do Condado de Clark sugeriu a instalação do sistema de incêndio, mas os donos recusaram a proposta. Devido ao custo, eles se recusaram a pagar o valor de $192 mil, ou 0,16% de todo o investimento do projeto. Seguimos em frente e fizemos recomendações, seja verbalmente com aqueles arquitetos sentados conosco à mesa, ou novamente, certo? Por que você acha que O hotel não mudou? Eu não faço ideia. o público se irritou com a revelação, mas a administração do hotel negou ter feito qualquer proposta assim? Por que isso não foi feito? Eu nunca ouvi falar do pedido de Dias. Como os sistemas de proteção contra incêndios só eram exigidos para prédios novos em Las Vegas, a administração do MGM não precisava cumprir. Após a tragédia, o governador de Nevada criou uma comissão especial de segurança contra incêndio. Em 1981, o estado aprovou uma lei exigindo que hotéis, motéis, prédios de escritórios e apartamentos já existentes com mais de 55 pés de altura instalassem sistemas de sprinklers contra incêndio em até 3 anos. Hotéis e outros edifícios de reunião pública agora seriam obrigados a ter comunicação por voz, sistemas de evacuação, detectores de fumaça em todos os quartos e desligamento automático dos sistemas de ar-condicionado para evitar a propagação da fumaça durante um incêndio. Como resultado, Nevada tornou-se líder em regulamentações de segurança contra incêndio. O hotel MGM Grand gastou $50 milhões para reparar os danos causados pelo incêndio quando reabriu em julho de 1981. Ele possuía um sistema de prevenção de incêndios moderno, controlado por computador e monitorando 1.300 pontos no hotel. Além disso, a administração do hotel MGM Grand também enfrentou mais de 1.350 processos judiciais que buscavam mais de $2 bilhões. Junto com 80 fabricantes e fornecedores, o MGM acabou fechando um acordo total de $223 milhões em indenizações, mas nunca admitiu qualquer tipo de negligência. Ninguém foi processado criminalmente pela fiscalização dos códigos de construção, administração ou construção do hotel. Após a reabertura, o show continuou.
A lembrança do incêndio em Las Vegas permanece apenas na memória daqueles que sobreviveram. Assista a este episódio a seguir. Se achou este vídeo interessante, deixe um like e comente para apoiar o canal.